Bom, boa noite. Boa noite. Gostaria de agradecer o convite, agradecer a organização, agradecer ao professor, meu amigo César Serbeno. Prazer estar aqui hoje, prazer estar aqui lá no meu colega, amigo Juliano Maranhão. E o que eu queria trazer para vocês hoje, muito rapidamente, é uma reflexão sobre o impacto da informação e da categorização e tratamento jurídico da informação, principalmente tendo em vista dois marcos normativos, um já em vigor e outro que se projeta. O marco já em vigor está em vigor desde ontem, na verdade, a Lei 12.527, a Lei de Acesso à Informação, e o marco normativo em preparação é um anteprojeto de lei que trata de proteção de dados pessoais. Ambos procuram tratar do quê? Da informação sobre dois aspectos, a princípio, antagônicos, até antitéticos. O aspecto, primeiro, da publicidade e outro aspecto da privacidade. De que forma esses dois aspectos dialogam, de que forma eles são, até surpreendentemente, em alguns casos, complementares, e principalmente, talvez, o que eu gostaria de enfatizar, de que forma o tratamento sincero e consequente desses dois aspectos é imprescindível na sociedade de informação, é imprescindível para nosso cotidiano atual tão tão cheio de manipulações, de ocasiões onde a informação pessoal e pública também é tratada incessantemente nas mais variadas circunstâncias. A necessidade de se modernizar e se concretizar um marco jurídico atualizado, contemporâneo sobre a sociedade de informação e sobre a informação no ordenamento brasileiro, me parece bastante pertinente e é o motivo pelo qual eu trago essa antítese. Bom, eu falo de marco jurídico da sociedade de informação, não talvez baseado somente num pilar teórico qualquer, mas uma constatação que, de fato, alguns dos desafios normativos mais atuais e talvez mais populares, aqueles que trazem mais, claro, o clamor popular, a divulgação ampla pela imprensa e um conhecimento bastante generalizado até, são casos de marcos normativos que tratam da informação. Temos problemas hoje que estão sendo de alguma forma endereçados, que tratam, por exemplo, aqui, me desculpe, no meu computador, acho que ele não pulou nem direito. Mas tratam, primeiro, o problema do acesso à informação. Outra questão que está muito em voga é a do marco civil da internet, uma regulamentação que procura proporcionar uma série de direitos e garantias mínimas do usuário da internet no Brasil, que, aliás, diga-se de passagem, hoje, à tarde, houve em Curitiba uma audiência pública na Assembleia Legislativa justamente tratando do tema, promovido pelo Congresso Nacional. A questão da proteção de dados pessoais, que chama a atenção cada vez mais pelo fato de que todos nós temos consciência e conhecimento de que nossa informação cada vez mais é valiosa, cada vez mais importante, não somente para nós, mas para diversos entes públicos e privados, que, de posse dessa informação, podem ter qualquer tipo de ganho, pode gerar algum tipo de utilidade a nosso respeito, muitas vezes contrariamente ao nosso interesse, muitas vezes de forma que gera alguma forma de necessidade de controle do próprio titular. A questão do direito do autor, vocês também devem ter conhecimento de que está em preparação uma conflituosa reforma da Lei de Direito de Autor pelo Ministério da Cultura. A mudança do Ministério ocasionou justamente conflito entre uma versão anterior e nova, mas, enfim, há uma discussão intensa sobre o caráter a ser tomado pelo direito de autor, principalmente diante das novas possibilidades de utilização, cópia, etc., de obras intelectuais com a informática. E, por fim, também, não fechando por aí, mas pelo menos fechando o círculo mais conhecido de novidades normativas nesse sentido, a questão dos crimes cibernéticos, até parecer atual, como nos outros casos. Nessa semana se aprovou uma comissão na Câmara, um anteprojeto de lei que trata justamente de crimes informáticos. Todos esses temas estão sendo, de alguma forma, endereçados diretamente pelo legislador brasileiro. No caso da Lei de Acesso à Informação, nós temos
certa vantagem, no sentido que a lei de acesso à informação já é uma lei numerada, e ontem foi publicado o decreto regulamentador. A partir de ontem ela entrou em vigor, e ontem mesmo o decreto que regulamenta a implementação da lei por órgãos do governo federal, do Executivo Federal, já foi publicada. O Marco Civil da Internet é um projeto de lei já em tramitação regular, já está em seu item legislativo. O anteprojeto de lei sobre proteção de dados pessoais foi levado à consulta pública em 2010 e promete-se que ainda esse ano vai ser levado ao Congresso. A reforma da lei de gênero lotou, como já falei, enfim, com alguns percalços também que saiu do seu trâmite, e o projeto de lei, alguns projetos de lei que se enquadraram sobre crimes cibernéticos estão seguindo também algo conflituosa trajetória, mas estão, de certa forma, sendo, ainda mais pelos acontecimentos da última semana aqui no Brasil, evocados por bem e por mal, bastante generalidade. O problema da informação, a gente tem que, enfim, de certa forma, notar que é o epicentro de todas essas movimentações legislativas. Nós necessitamos de um marco jurídico, um marco normativo para a sociedade da informação, justamente porque a informação é uma importância diferente do que tinha antes. A informação é algo com a qual o ordenamento jurídico clássico nunca, enfim, conseguiu categorizar de uma forma muito clara. Informação não é matéria, informação não é energia, informação é outra coisa. O que é? Ela tem valor? Tem, ela pode ter um valor que faça com que dela derive uma titularidade, no caso da propriedade intelectual, por exemplo, uma propriedade material. Ela pode também ser útil, de certa forma, para o próprio titular dela, no sentido de ser uma informação pessoal, mas aí não se trata de uma titularidade no âmbito dos direitos reais. É uma espécie de titularidade que não evoca a tradição proprietária. É uma titularidade que invoca a ideia de que é necessário proteger a informação porque ela é uma emanação, ela é uma manifestação da pessoa. E veja bem, hoje em dia, cada vez mais nós somos reconhecidos cotidianamente, não pessoalmente, não pelas nossas manifestações pessoais, pela nossa cara, pelos nossos gostos, mas pelos nossos dados, pelas nossas informações. Aquilo que de nós é conhecido pelos terceiros, cada vez mais é aquilo que vai ser utilizado como critério para que nós sejamos julgados, categorizados, enfim, para que nós tenhamos ou não acesso a determinadas oportunidades ou não. Daí deriva uma nova importância capital da informação. E essa, enfim, não é abrangida pelas categorias tradicionais, pelo menos do direito privado. Então, a questão da titularidade da informação sofre uma mudança fundamental na própria concepção da democracia. E veja bem, eu mesmo, na minha formação de privatista, com o tempo que eu passei a me dedicar ao problema da informação, eu percebi que muitas vezes é difícil fechar a importância da informação dentro de um prisma eminentemente privado, ou até do ponto de vista público. Veja, quando se protege a informação pessoal, se protege a privacidade, está se protegendo não somente um direito, digamos assim, egoístico, um direito que está baseado na exclusão dos outros sobre algo que é meu. Não, está se protegendo justamente a prerrogativa de uma pessoa estar tranquila, ter liberdade para escolher, ter liberdade para, enfim, projetar a sua própria personalidade através das suas informações e, com isso, exercer o direito fundamental de liberdade e, com isso, também poder participar livremente das decisões públicas. Né? Ali, o que remonta até algumas primeiras concepções das liberdades públicas, que tinham a ver justamente com essa exacerbação da vida privada. Enfim, o acesso à informação entra nessa equação política juntamente com a proteção de dados. E aqui eu mudo um pouquinho o discurso para lembrar vocês de que essa discussão sobre novos marcos normativos sobre a informação no Brasil não é de forma alguma desvinculada de uma tendência global, num certo ritmo que já vem sendo observado há algum tempo, tanto no acesso à informação quanto na proteção de dados pessoais. Esse é um quadro, digamos assim, geopolítico, um pouco, enfim, talvez um pouco mais político do que científico, mas que, enfim, no qual estão pintados de azul os países que possuem leis gerais sobre proteção de dados.
são pintados de vermelho os países que têm movimentação legislativa, esforços tendentes à aprovação de uma lei de proteção de dados. E de brancos para os países que não têm nada a respeito. Feita uma certa justiça, talvez, aos norte-americanos que têm leis de proteção de dados que não são gerais. O que nós observamos aqui? Tirando particularidade nos norte-americanos, porque quem fez o mapa justamente para cutucar os norte-americanos, acho que foi isso. As leis de proteção de dados são comuns em países desenvolvidos. São cada vez mais frequentes em duas novas fronteiras, que são a Ásia e a América Latina. A Argentina foi o primeiro país latino-americano a possuir uma lei geral a respeito, de 2000, e hoje em dia essa tendência já se espraiou pelo continente e recentemente atingiu o México. O que acontece com o acesso à informação? Algo não muito diferente. Os países aqui pintados de verde bem escuro, são países que têm leis genéricas, compreensíveis, abrangentes de acesso à informação. Os países pintados de... Bom, à medida que vai decrescendo a tonalidade de verde, vai decrescendo também o vigor dessas leis. Os países no verde médio tem alguma regulação, mas que não é geral, não é tida como suficiente pelo autor do mapa. Os países em verde claro têm legislação em preparação, aqui no caso do mapa antigo, o Brasil já deveria ter verde escuro, e os brancos não têm. Enfim, há uma necessidade muito claramente verificável em um determinado momento do desenvolvimento de uma economia, de uma sociedade, de se proporcionar um tratamento mais particularizado da informação, porque é assim, enfim, uma mola mestra da economia, do setor de serviços. Veja bem, algumas das grandes empresas que se projetam com lucros extraordinários, estamos nos dias que vai ser feito o IPO, né, o lançamento de ações em bolsa de uma dessas empresas, Facebook, que possui como ativo o quê? Ela fabrica aviões, possui plantas de indústrias, né? Ela não possui ativos no sentido tradicional, ela possui as informações nossas, possui as informações muito provavelmente de uma boa parte daqueles que estão aqui nessa sala, inclusive das minhas, vamos falar a verdade, ela possui também, e o fato de que não há um lastro concreto para o valor que essa empresa vai alçar nesse lançamento de ações, é muito representativo de que o objeto que está sendo vendido, quando uma empresa deve ser vendida, está, dentre outros, esse que vos fala, somos todos nós monetarizados, quantificados de certa forma, que geramos o lucro e essa empresa funciona quase como um indutor, como uma forma de atingir mais diretamente, com maior eficiência, esses nossos próprios dados. Para quê? Para vários motivos, desde alguns mais inocentes, como publicidade, quanto alguns outros que nem sequer podem ser previstos de antemão. Bom, o acesso à informação é um direito previsto, além da nossa Constituição trata do acesso à informação no artigo 5º, 33, mas tratado também, antemão, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. O artigo 19 trata justamente no direito que todos têm liberdade de opinião, de expressão, e que inclui o direito de procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer modo de expressão. O artigo 19 é um artigo bastante abrangente, que trata tanto da liberdade de expressão, quanto do acesso à informação, justamente mais especificamente do que se fala agora. O acesso à informação, como falei, foi muito recentemente incluído na legislação brasileira. Por quê? Porque tínhamos uma garantia de transparência genérica na nossa Constituição. O que a Constituição falava? Toda a informação pública pode ser acessada pelos indivíduos. Muito bem. E se, por acaso, o poder público não fornecer a informação? Então, o poder público está errado. Enfim, qual é? Na nossa busca incessante por um microgerenciamento das sanções, verificamos muito claramente que a ausência de uma regulamentação fez com que o mandamento constitucional fosse uma prática pouquíssimo eficaz, né? Quem se dirigisse a um órgão público poderia receber uma negativa de informação
informação pública, que tranquilamente deveria receber, e não teria muito clara uma via específica de saber quais são os direitos, a quem deveria recorrer. Quer dizer, judicialmente, óbvio, mas em questões que abrangem informação pessoal, informação pública, está mais do que comprovado que é necessário uma via administrativa que preveja prazos, que preveja recursos à autoridade administrativa superior própria, para que seja possível um exercício concreto desses direitos. Quando você tem um problema com a informação pessoal sua, você fica aborrecido, pode ficar com raiva, mas raramente você vai a juízo. Muito raramente, quase nunca. Se é que alguma vez se vai. Com acesso à informação pública também. E esse é um problema porque, à medida que todos nós temos um dia ou outro um pequeno problema com esse, nos grandes números, no grande conjunto, isso vira um problema que pode minar as próprias bases democráticas do país. Pode fazer com que acontecesse o que aconteceu no Brasil. Muitas instituições tivessem se indevidamente repousado numa certa inércia, numa tradição de não fornecer informações quando isso lhes era indevido. Enfim, o mandamento genérico de transparência tem esse problema, em geral, uma obrigação concreta que deva ser respondida imediatamente, porém, por outro lado, educou alguns órgãos um pouco mais preocupados com isso a produzir uma espécie de transparência absoluta, a chamada transparência que, enfim, muitos de vocês devem conhecer, que tem como exemplo alguns portais do governo federal, de vários governos estaduais e municipais, chamados Portal da Transparência, alguma coisa parecida, no qual são informações da gestão, informações sobre funcionários, destinação orçamentária, contratos, licitações, etc., etc. E, enfim, há outro problema gerado na interpretação direta da Constituição, que é o seguinte: a Constituição é binária em relação à informação de órgãos públicos. Ela trata da informação pública que deve ser fornecida e aquela que não é fornecida é aquela mantida de sigilo e pronto. Não há muitas granulações no meio, que é um tema até onde eu quero chegar, se eu conseguir chegar no final, né, se você me olhar antes, em relação à informação jurisdicional. Bom, quais os objetivos gerais da Lei 2.527? Garantir o pleno exercício do acesso à informação pelo cidadão, obrigar o Estado a buscar de forma ativa a transparência de informações, estabelecer procedimentos administrativos para que os agentes públicos forneçam informação e sejam responsáveis caso não forneçam. Um parênteses, quando se fala em acesso à informação, se fala em acesso à informação pública muitas vezes. É sempre bom lembrar que o acesso à informação de que fala a lei é o acesso à informação armazenado em poder de órgãos públicos, e não propriamente de informação pública, no sentido de informação produzida pelo Estado. A informação presente em órgãos públicos pode ser informação pública, no sentido que ela foi gerada pelo Estado, sei lá, o balanço de uma sociedade de economia mista. Ou pode ser uma informação pessoal. A minha declaração de imposto de renda é uma informação que diz respeito a mim, e ao fisco, mas que é uma informação que é pública enquanto ela está armazenada nos sistemas da Receita Federal. Vejam bem, há muita informação pessoal de interesse privado que está sujeita também a peticionamento, a requerimento de informação por via da Lei de Acesso à Informação. Há restrições para isso, você já deve ter ouvido falar, mas a gente já fala mais um pouquinho a respeito. A Lei Geral de Acesso à Informação tem esses três objetivos, tem várias características e, sem querer ler aqui, eu queria lembrar para vocês que há duas vertentes de atuação na lei. A transparência ativa, que é o nome genérico que se dá às iniciativas de disposição de informação por iniciativa do próprio órgão público. O portal da transparência, listas de funcionários, se uma prefeitura, como se não me engano faz a Prefeitura de São Paulo, publica os salários dos servidores, ela publica ativamente, isso é, não mediante requisição de qualquer interessado, ela publica porque publica, qualquer um pode saber. E não fala o salário do cargo, da função, fala o salário relacionado àquele nome, àquela pessoa. Ela está praticando a transparência ativa, porque ela não precisou de provocação. Essa é uma modalidade de transparência, e a outra é
modalidade passiva. Por quê? Porque nem toda a informação pública vai ser passiva de ser disponibilizada urbi et orbi, totalmente através do portal. Há informações que vão ser requisitadas por particulares por meio de peticionamento, solicitações individualizadas. Essa é a transparência passiva, que é aquela que depende de solicitação, as duas estão previstas. Na transparência passiva, a lei propõe um prazo de 20 dias no máximo para que o órgão responda. Na lei brasileira, previu-se que a solicitação deva ser identificada, isso é, aquele que requer a informação deve declarar quem é, o que até é uma questão que eu sempre me perguntei, né, até faço perguntas para vocês. Vocês acham que faz sentido se identificar, a obrigatoriedade de se identificar para pedir informação pública? Para mim não faz tanto, porque eventualmente, em determinadas circunstâncias, aquela pessoa que pede informação pode, de certa forma, sofrer algum tipo de estigma, pode, enfim, isso pode até, na prática, restringir o acesso, ou pelo menos a possibilidade de que a informação requerida seja efetivamente fornecida, mas, enfim, não foi essa a decisão do legislador brasileiro. E, por fim, qualquer negativa ao acesso à informação deve ser motivada. Você pode negar o acesso à informação? Deve, só nos casos que a gente vai ver. Isso é informação pessoal ou restrita porque ela foi classificada. Enfim, o que muito se fala, que você já deve ter ouvido falar, que a intenção principal da lei foi mudar a cultura do Estado brasileiro, de uma cultura do sigilo, isso é, uma cultura de que, a princípio, a informação deveria ser requerida somente se houvesse interesse particular específico no jogo, para uma cultura da transparência, isso é, a informação, a princípio, tem que ser fornecida. Porque a requisição, ela tem como requisito só a identificação do requerente, não deve ser fundamentado o pedido. Não é que não precisa, ele não deve ser fundamentado, justamente para evitar qualquer tipo de julgamento, qualquer abertura para que o servidor público faça qualquer julgamento de mérito na pertinência de fornecer informação para um determinado sujeito. Quando é que o servidor público pode negar o fornecimento de informação? Quando ela for classificada. Ela pode ser classificada como ultra secreta, secreta ou reservada. O período mais largo de classificação é o de ultra secreta. Ela é ultra secreta por 25 anos, renováveis por mais 25 anos e só. Isso quer dizer, hoje em dia no Brasil, pode-se dizer que nenhuma informação armazenada em órgãos públicos vai ter seu acesso restrito por mais de 50 anos por conta da classificação feita por um determinado servidor público. E qualquer classificação também tem que ser fundamentada por um agente público que vai ter que fundamentar e essa fundamentação pode ser contestada e vai haver um grau recursal que, em última análise, vai ser a Controladoria Geral da União. Desculpa que me pulou a linha aqui de novo. A outra motivação, a outra justificativa para restringir o acesso à informação é o fato da informação ser pessoal. A lei determinou que a informação pessoal armazenada em órgãos públicos tem acesso restrito por 100 anos da sua produção. É um prazo bem grande. Ela não é secreta, sigilosa, nem nada. Ela é somente pessoal. Eu falei da minha declaração de imposto de renda. Daqui a 100 anos, eu não vou saber disso, mas se alguém tiver interesse nisso, essa pessoa vai poder pedir. Né? Enfim, se os sistemas de armazenamento forem bons o suficiente para não destruir essa informação até lá. Mas ela vai ter acesso restrito por 100 anos ao próprio titular, a terceiros autorizados, ou algumas exceções específicas previstas em lei, para defesa de direitos humanos, para interesse histórico relevante, e aí vão várias sutilezas que, enfim, a gente não vai ter tempo de ver, mas é necessário lembrar que pelo menos se discutiu muito, há de se ver se vai ser efetivo ou não, se discutiu muito o fato de que a lei não poderia se interpor contra, por exemplo, o interesse histórico, o interesse público, o interesse até estatístico, o interesse histórico no sentido do historiador que quer ter acesso a dados e, enfim, não tem porquê. As informações são tidas como pessoais. Há um procedimento pelo qual um responsável, o próprio Arquivo Nacional,
pode, por alguns atos próprios, reconhecer um interesse histórico, alguma coisa que, para falar a verdade, parece um pouco até complicada, é se ver se funciona, mas a preocupação foi estampada, pelo menos no caráter da lei. Há uma série de conflitos, portanto, entre o acesso à informação e a proteção da vida privada. Aqui eu chego até para colocar um pouco mais de ênfase nessa tensão, que é uma tensão que aparentemente pode parecer como quase insolúvel entre a regra básica da proteção de dados, da proteção à privacidade, que é uma regra de exclusão da informação, e a lei de acesso à informação. Como as duas, ainda mais imaginando que no futuro podemos ter duas leis diferentes, uma que faculta o acesso à informação e outra que restringe, em tese, o acesso à informação, como elas podem dialogar? Será que o país pode ter ambas as leis, ou, enfim, ou ele vai escolher um lado ou outro? Nos quadros que vimos agora há pouco, vimos que para não dizer a maioria dos países que alcançaram um determinado grau de desenvolvimento de seus mercados na sua estrutura jurídica, tem ambas as leis. Tem lei de acesso à informação e lei de proteção de dados. E veja bem, há um campo até de confluência de ambas. Elas se complementam, por estranho que possa parecer em alguns casos. Por exemplo, se eu quero ter acesso aos meus próprios dados e não tenho uma lei que torne isso muito fácil, tem uma lei de habeas data, mas, enfim, eu tenho que contratar um advogado. Enfim, aqui tem muitos, né, mas, enfim, não é todo mundo que tem uma disposição. Eu tenho que passar por isso. Eu certamente vou desistir antes de entrar com ação de habeas data, a não ser que eu tenha um motivo muito relevante para isso. Mas, se eu soubesse que existe uma lei de acesso à informação, eu posso baixar um formulário na internet, mandar por e-mail e ter acesso aos meus próprios dados pessoais no órgão público, será que eu não vou exercer esse direito ao acesso à minha própria informação de uma maneira mais frequente? Certamente isso vai acontecer. O que eu quero dizer é que a lei de acesso à informação permite um aumento potencial no acesso aos nossos próprios dados em órgãos públicos. Uma pessoa que quer ter acesso à sua ficha no INSS, não consegue por outro meio, o INSS tem uma estrutura falha. Agora, algumas estruturas do INSS vão ter que se adequar à lei, elas vão ter que ter um SIC, o Serviço de Informação Cidadão, e vai poder pedir a sua própria informação, que no balcão talvez lhe fosse negado, ou enfim, houvesse alguma dificuldade para isso. Há, portanto, uma complementariedade entre a proteção de dados e o acesso à informação, no sentido do acesso à informação pessoal, porque o acesso à informação pessoal faz parte da proteção de dados. Outra coisa, através de lei de proteção de dados, lei de proteção de dados serve, entre outras coisas, para que o titular, para que o cidadão tenha acesso à sua própria informação, esteja ela no governo, nas mãos do governo, esteja ela na mão de entes privados. Com a lei de proteção de dados, o cidadão pode ter o acesso às suas informações em empresas e entes privados. O cidadão vai poder ter um maior acesso à informação. Aqui não a informação pública, mas os públicos, mas aumenta essa possibilidade de acesso à informação a seu respeito. Há, porém, vários conflitos também entre as leis de acesso à informação e de proteção de dados. Por exemplo, informações sobre servidores públicos. Servidores públicos são particulares, são cidadãos, pessoas comuns como qualquer um, porém são servidores públicos. E, portanto, perante algumas legislações, elas estão sujeitas a algum escrutínio maior. Por exemplo, eu sou servidor público. Quando faço uma viagem oficial, vocês podem procurar no portal de transparência do governo federal, não para onde eu andei, isso eu acho que não disso, mas quanto foi gasto. Vocês podem acompanhar de qualquer, vocês sabem disso. Agora, até pega o exemplo que eu dei agora, o salário nominal de cada servidor público. É um conflito que não foi resolvido de forma cabal pela Lei de Acesso à Informação. O Senado Federal, que talvez seja um dos órgãos que mais tenha temendo nesse sentido, declarou hoje que não entende ser obrigação sua publicar uma lista dos vencimentos dos seus próprios funcionários. Não sei se vocês sabem, o Senado Federal recentemente quase conseguiu proibir que o site divulgasse uma lista dos salários dos seus próprios funcionários. O site publicou a lista, apesar de ter passado alguns dias fora do ar.
É um conflito que não está claro. Aqui você tem a questão da privacidade e como se alega, até a própria segurança pessoal de servidores públicos e o interesse público em verificar a destinação de recursos que são públicos. Enfim, há um conflito muito grande aqui que não sei de que forma vai ser endereçado e resolvido. A informação sobre indivíduos armazenados pelo governo das mais variadas formas que podem não ser acessíveis por ele e talvez por último, a questão de dados judiciais, dados sobre, enfim, processos que envolvem dados pessoais, obviamente. E o fato da atividade jurisdicional tratar intensivamente de dados pessoais, se não era alguma coisa que, enfim, causasse uma grande apreensão a particulares há, sei lá, 30 anos atrás, hoje é alguma coisa que pode causar uma série de desconfortos a pessoas. Tanto é que o CNJ, até antes da Lei de Acesso à Informação, já de certa forma, se antecipou não, né, respondendo uma demanda bastante grande, mas procurou dar um primeiro passo numa zona bastante cinzenta, bastante complicada, que é uma zona bastante complicada, que é o que existe entre a transparência e o segredo e a, digamos assim, a privacidade. Como é possível considerar que documentos públicos, cujo conhecimento é por lei público, informações que não são reservadas porque não são classificadas, são informações processuais, portanto públicas, possam não vir a ser usados de forma a prejudicar de forma bastante concreta os seus titulares. Aqui no exemplo que muitos de vocês já devem ter em mente, que é o caso de listas negras formuladas a partir de autores de ações na justiça trabalhista, ou de listas negras elaboradas a partir de, enfim, informações provenientes de tribunais criminais, que são, pode ter certeza, de muito interesse e que muitas vezes eram consultados. Algumas categorias profissionais, digamos, onde a mobilidade é um pouco mais restrita, vamos dizer, jornalismo, algumas outras onde não há tantas empresas que trocam funcionários num certo padrão, tinha o costume de o quê? Consultar anteriormente uma lista negra de reclamantes, o que fazia com que algumas pessoas se vissem alijadas do próprio direito ao trabalho na prática, e isso com base no quê? Numa iniciativa muito valiosa, muito valorosa, que foi a de disponibilização na internet dos resultados e, enfim, da informação jurisdicional. O CNJ decidiu, aliás, determinou o que nessa resolução 121? Que os dados, por exemplo, de ações trabalhistas continuassem públicos da mesma forma como antes, porém que não fosse possível a busca pelo nome do autor. É uma solução aparentemente salomônica, mas, enfim, que deu seus resultados. Enfim, que proporcionou uma certa garantia, dificultou sobremaneira que essa informação fosse com facilidade utilizada para outras, enfim, mal utilizada contra o próprio interesse dos titulares. Há várias outras, enfim, hipóteses nas quais problemas podem vir da ampla e universal divulgação de dados jurisdicionais. Há muitos exemplos que podem ser verificados, só para citar alguns. A Hungria, por exemplo, identifica autores de ações somente pelas suas iniciais, até um certo período de tempo. Há várias situações que podem gerar uma necessidade de regular esse cinza entre a transparência e o segredo da informação por algum interesse pessoal, que deve ser